Senhoras e senhores, um bom dia a todos. Bem-vindos novamente aqui à Unimed em Pauta. Dessa vez eu estou com o doutor Claudino Guerra, uma satisfação muito grande, doutor. A gente já se conversa aí há muitos anos, né? Fui há bastante tempo aí junto com o professor Alberto visitá-los no passado. Desde então a gente sempre mantém esse contato. É uma satisfação muito grande estar te entrevistando, doutor, da Unimed Santos, né? Ortopedista de formação. Presidente da Unimed Santos, né, e presidente também da Intrafederativa da região, né, de Santos, e também presidente do Conselho da Seguros, né? Estávamos até conversando, né, doutor? Bastante atribuição aí, sem dúvida nenhuma, a figura do senhor nessas instituições todas traz uma força bastante importante aí para o sistema, né? Então não podia faltar essa entrevista. Doutor, primeiro, muito obrigado de novo pela participação. Queria pedir que o senhor se apresente, né, para todo mundo aí, conte um pouquinho da sua história e do relacionamento com a Unimed, e na sequência apresentar também a Unimed Santos, um pouquinho dela, para que todos conheçam também. Doutor, obrigado. Bem, Eduardo, foi uma satisfação muito grande estar presente com você, já nos conhecemos há algum tempo, não tenha dúvida. Eu sou médico, né, eu sou formado na Paraíba, sou paraibano. Vim para Santos em 1973 fazer residência médica, fiz residência médica aqui em Santos, na Santa Casa de Santos, na área de ortopedia. Então, hoje eu sou ortopedista de raiz, né? Dentro da ortopedia eu tenho um ramo específico, eu faço a parte de joelho, né? Joelho tem uma história bonita no Brasil, um mestrado do Dr. Marcos Amatuzzi, do HC, Dr. Camanho, Dr. Moisés Cohen. Aliás, fiquei na época, lá atrás, 2 anos acompanhando o Dr. Moisés Cohen, que também é uma figura importante na ortopedia do Brasil, é muito meu amigo, né? Então, comecei como ortopedista. E na área profissional aqui de Santos, eu comecei com o concorrente principal da Unimed. Ah, olha só, essa eu não sabia. Eu fui ligado no Hospital Ana Costa, né, foi o motivo do início da Unimed, mas na época eu fiquei muito tempo no Ana Costa. Aliás, tive a oportunidade de participar na diretoria. A Ana Costa tem também uma cooperativa médica para atender só a eles, né? Maneira que eles conseguiram de fazer um relacionamento com o médico sem ter tantos impostos a pagar. Criado uma cooperativa, eu tive a oportunidade de ser diretor dessa cooperativa no Ana Costa por 9 anos, isso nos anos 80, início dos anos 80, né? E comecei realmente na Unimed, entrei na Unimed em 92. Então, minha história na Unimed não é tão antiga assim, né? Mas comecei na Unimed, eu participava da Associação Médica de Santos, na diretoria da Médica de Santos, e na ocasião tive a oportunidade de entrar na Unimed como cooperado, né? E a partir dessa entrada na Unimed, a Unimed e a Ana Costa são concorrentes diretos, né? Sempre. Então eu praticamente larguei o Ana Costa, né? E me dediquei mais a atendimento no consultório. Tinha um grupo aqui de médicos, a gente tem uma clínica de ortopedia na cidade, o Ortocentro, é uma clínica de referência na cidade de Santos. Então, esse grupo do Ortocentro, eu passei a minha vida da Unimed a partir daí. Nunca participei da parte diretiva da Unimed, mas tive a oportunidade, fui convidado em 2006 pelo Dr. Raimundo Viana Macedo, que era um candidato à presidência. O Raimundo era meu amigo e conterrâneo, né? O Raimundo é do Ceará, eu sou da Paraíba, mas formamos na mesma universidade. É tanto que o Raimundo, o laço, além do laço de amizade, tem um laço muito pessoal. Ele é padrinho meu de casamento há 45 anos, né? E fui convidado, eu representava esse grupo na época, que era um grupo importante aqui da cidade de Santos, da Ortocentro, né? Junto com, na época, a Unicred, que é a cooperativa de crédito de médico, né? Tem o Dr. Galex e o Dr. Ventura, que são figuras importantes na cidade de Santos. E eu vim representando esse grupo na chapa do Raimundo Macedo. E a partir daí eu comecei a viver a Unimed. E a Unimed tem uma história muito rica, né? Eu fui diretor de controladoria aqui na Unimed desde então. Em 2016 perdemos o Raimundo Macedo,
Foi uma perda muito grande para nós, muito grande mesmo. E eu substituí o Raimundo. Em 2018, tive minha primeira eleição, o pessoal me colocou aqui novamente. E estou, então, até 2022, na vida da Unimed. De um modo geral, uma trajetória minha, até então, é essa aí, né? Certo. Muito bom. Eu lembro que quando eu estive aí, o Dr. Raimundo, acho que foi 2013 ou 2014, era o Dr. Raimundo que era o presidente, eu cheguei a conhecê-lo. E todas as histórias que eu ouço dele como gestor aí são todas muito positivas, né? Realmente foi uma perda grande aí para a Unimed e acho que para o sistema como um todo, né? E o senhor está também na intrafederativa e como presidente do conselho na Seguros, já há bastante tempo, doutor? Como é que está também essa relação aí com as federações, né? Não, na intrafederativa, eu como a Unimed Santos faz parte. Aliás, a Unimed Santos, a intrafederativa é composta por Unimed Santos, Unimed Salto de Itu, Unimed Sorocaba, Unimed Guarulhos, Unimed de antiga Itapeva, agora é Sudoeste, né? A Unimed de Itapetininga, que agora é litoral, é a Unimed Sul, né? E Unimed ABC. Então, essas Unimed compõem a Sudeste. Teve eleição agora em 2018 também, e eu fui eleito presidente desse contexto da Interfederativa. Na Unimed Seguros, eu estou no conselho desde quando o Raimundo fazia parte do conselho da Unimed Seguros. Com o falecimento do Raimundo, eu também fui galgado para o conselho da Unimed Seguros em 2016. Então, faço parte do conselho desde 2017, eu entrei no conselho da Seguros. E a partir do ano passado, do início de 2021, março de 2021, eu passei a ser presidente do conselho da Unimed Seguros, né? E estou até então como presidente da Unimed Seguros. Legal, tive um bate-papo com... Um ano, né? Tive um bate-papo com o Dr. Elton lá da Seguros também, foi muito bacana. Eu sou fã e a gente é muito parceiro também da Seguros, né? Esses processos de fundos de investimento imobiliário, a participação da Seguros foi muito interessante. E a intrafederativa também tem uma força interessante, né, doutor? A gente está falando aí de Unimeds que trouxeram gestores importantes aí para o sistema, né? Doutor Omo, doutor Mar, doutor Marcos, todos eles estão aí na intrafederativa. E a Unimed Salto Itu, que é cliente nossa aí também, foi também um grande ponto aí no sistema Unimed, quando fizemos o fundo deles lá e para o hospital, né? E deu bastante certo lá com o doutor, nossa, fugiu o nome agora, doutor Arnaldo. Com o doutor Arnaldo lá. Não, essa Interfederativa Sudeste teve importância muito grande agora, nesse período de eleição, né? Esse período de eleição sempre é meio complicado no sistema Unimed, né? Sim. Mas a Interfederativa Sudeste foi a primeira a se declarar com os candidatos que ganharam a eleição. Isso lá atrás, né? Então, no começo de 2020, né? E a Interfederativa Sudeste, todas as Unimed bancaram a conversa no Dr. Omar, para o Brasil, e o Dr. Luiz Paulo, na CNU. Então, fomos parceiros desse grupo desde o início, uma campanha muito pesada, uma campanha forte, né? Pesada eu digo, não, uma campanha forte, uma campanha realmente, mas que agora vira tudo igual, né? Agora, quem era inimigo político, agora virou amigo de parceria, né? Claro. Né? Então, o Unimed tem isso bom. O Unimed tem isso bom. Ele tem um período político, um período muito intenso, realmente, mas acabou aquele período, vira corrimão. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que realmente tem um sistema Unimed e faz com que ele continue pujante, né? Exatamente. Porque as dissociações são momentâneas, né? Num momento só político mesmo, e depois tomar café junto e fazer convenção junto e ficar irmão mesmo, né? Ficar irmão é um lado positivo da Unimed. Tem que ser assim. E eu acho que a gente tem tido... Eu falo a gente porque eu já quase, embora não seja médico nem cooperado, eu me considero muito interno aí da Unimed já, pelo tempo que a gente está convivendo, né? Mas eu acho que a gente tem tido bastante bons gestores aí à frente da Unimed, tem tido
acho que boas gestões aí que tem dado um resultado bastante positivo. Eu, pelo menos, sou otimista por natureza, eu sempre penso no lado positivo das coisas, né? Ô, doutor, eu queria puxar alguns assuntos interessantes para a gente debater aqui. O primeiro deles, a gente até estava conversando aqui antes de iniciar a reunião, é sobre a verticalização, né? Esse é o assunto, acho que mais pujante aí na Unimed nos últimos anos, né? A gente participa diretamente até desse processo todo. E eu sei da Unimed Santos tanto das coisas boas que aconteceram, das dificuldades que tiveram na verticalização. Hoje vocês têm um centro médico, né, muito importante aí na região e tem também esse sonho, essa vontade de fazer as ampliações, de ter realmente um hospital. Queria que o senhor contasse um pouquinho, até como esse programa ele tem um interesse aí, o intuito de trocar experiências, né? Contar um pouquinho da experiência da Unimed Santos, como é que ela até hoje fez todo o processo, como que vocês conduziram isso, né? Até para quem estiver ouvindo a gente aí já tenha isso em mente e saiba um pouquinho mais de experiência das outras Unimedes, no caso da Unimed Santos. Realmente esse projeto do centro médico nosso começou realmente no sonho, desde o sonho do hospital. E foi a maneira que a Unimed Santos teve de dar o primeiro passo na formação de um hospital maior completo, né? Uhum. Então, e temos como meta dessa diretoria atual, como o sistema Unimed foi feito para atendimento do paciente e um atendimento do médico, ou seja, o médico ter condições de atender o paciente, nós pensamos nisso e vamos verticalizar quem? Não dá para verticalizar o médico, não dá para você contratar o médico é o dono. Então, ele não pode ser contratado, ele não pode receber uma ordem tão direta como é feito em alguns grupos, né? Como é feito. Então, a opção foi verticalizar a máquina. Então, vamos verticalizar a máquina. Tudo que for máquina vai ser um objetivo nosso da agora por diante. E daí nasceu a ideia do centro médico. Então, hoje nós temos, uma realidade o nosso centro médico. Nós fizemos com o objetivo de ter realmente isso, de verticalizar a máquina. Então, verticalizando todo o serviço de SADT, de imagem, serviço de gráfico, serviço de laboratório. Então, esse viés de verticalizar a máquina é o que nós estamos agora pontuando tudo e conseguimos fazer isso. Uhum. O processo inicial, aliás, nos associamos a um parceiro seu muito importante, que foi a EquipaCare. A EquipaCare nos orientou e foi muito importante porque conseguimos preços em aparelhos que não conseguimos em canto nenhum. Porque a EquipaCare, por ela ter várias parcerias com o sistema Unimed, às vezes ela comprava não um aparelho, comprava 6 aparelhos. Exato. Para nós e para outras Unimedes. E nessa manobra, o preço era um preço realmente que o mercado não conseguia meter. Então, a EquipaCare foi muito importante nesse primeiro momento de aquisição e está sendo ainda, porque o processo ainda está andando, de início de atividade desses aparelhos, né? Uhum. Hoje a gente tem não sei se você conhece o Douglas, mas ele ficou full time, eu acho que ainda está no centro médico, full time, em colocar o aparelho, fazer ele funcionar, você orientar o paciente. Então a EquipaCare realmente foi fenomenal para a Unimed Santos nesse sentido aí, e eu estou sabendo que é parceiro de vocês. Sim, parceiro e sócios agora também. Para a gente foi muito importante essa parceria, né? E conseguimos realmente verticalizar tudo isso. E num projeto que vai ser agregado ao futuro hospital. Uhum. Que foi feito de tal maneira que vai ser, quando a gente usou 1/3 do terreno e o restante, os 2/3 restantes para o hospital, e de uma tal maneira que vai ser acoplado esse centro médico. Uma estrutura de em torno de 12 mil metros quadrados, que nós temos hoje construído, né? E vai ser agregado essa nova estrutura do hospital, e é um projeto que está na nossa cabeça, começar agora no fim do ano. Certo, que legal. O senhor, o principal objetivo ali que vocês têm da verticalização, claro, atender o médico, o paciente, como você colocou, o doutor, mas isso vem de encontro, né, pelo menos o que a gente
costuma avaliar até em resolver ou melhorar, vamos dizer assim, as condições financeiras da própria Unimed também, né? Você tem um recurso interno, você consegue ter um controle maior. A gente fala que às vezes não é nem por reduzir custo, mas para você ter uma estrutura onde você consegue ter um certo controle do mercado também, né? Para não deixar o mercado ter uma explosão. Que legal. Isso é muito importante mesmo. Tem tido quase todas as conversas que a gente tem aqui entra no assunto de verticalização, né? Isso é saudável para a Unimed, saudável para o cooperado e também para o sistema como um todo, né? Pode falar. Nós estamos vivenciando isso agora, né? Aliás, no começo, e todo começo é muito difícil, né? Uhum. Mas é um aprendizado para nós. Não vivenciamos essa parte de gerir serviços. Nós contratamos o serviço, mas não gerimos o serviço. Uhum. Fazer preço, saber precificação das coisas, como cobrar as coisas. Então, isso está sendo um ensinamento muito grande para a gente, né? E isso vai funcionar também para nos ajudar nessa segunda parte do hospital. Nós chegamos no hospital, nós já vamos ter uma base de aprendizado muito grande, e essa base de aprendizado é o que está nos custando mais agora. Não é fácil entrar nesse negócio aí, né? Sim. Nós estamos tendo alguns aplausos e algumas derrotas, né? Uhum. Mas o saldo final, eu não tenho dúvida que será positivo, né? Estamos ainda numa fase de início de execução dessas atividades, né? Para nós está sendo um aprendizado muito interessante, sim, não tenho dúvida disso. Legal. Isso é para balizar o mercado. Hoje a Unimed, o nosso maior gasto hoje, como operadora de plano de saúde, é com o hospital. Nós gastamos em torno de 36% a 40% da nossa receita, da nossa despesa, corresponde ao hospital, né? Uhum. Esse ainda é o maior gargalo nosso, o hospital, e por isso que o hospital continua sendo um sonho. Sim. Né? Não pode deixar de ser um sonho, pela representatividade que ele tem do ponto de vista econômico-financeiro. Muito bem. Ô, doutor, e como que foi a aceitação do cooperado em relação a ter um recurso próprio, assim, né? Aliás, quantos cooperados são na Unimed Santos, doutor? Hoje nós temos ativo, como sendo uma cooperativa de 53 anos de idade, nós temos um total de 1.750 cooperados. Mas desses ativos nós temos 1.250, 1.300 cooperados, gira em torno disso. Ativos, né? Uhum. Por sermos uma cooperativa de um pouco mais de idade, nós temos cooperados já numa categoria de aposentado, né? Entendi. Então, nativos mesmo, estamos em torno disso aí. O aceito foi muito interessante, né? Porque o projeto você vai ter a oportunidade de conhecer em loco, mas ele é muito funcional. A Unimed tinha um pronto atendimento, foi numa casa alugada que a gente foi acomodando. Nesse projeto, não, ele foi feito para aquilo, né? Santos tem muito isso, né? Santos tem muitos hospitais que foram acomodando, não foi uma estrutura. Os hospitais de Santos são mais antigos, né? E com isso ele fez um diferencial muito grande na cidade. Então, do ponto de vista tanto de cooperado como de cliente, está tendo uma aceitação muito grande, né? De atendimento lá no centro médico. E realmente ficou muito bom a parte de hotelaria nossa, a parte de recepção, o suporte para o cliente, para o acompanhante, para fazer exames, para fazer procedimentos. A gente tem uma parte muito importante de quimioterapia, e ficou muito boa a parte de recepção. É um paciente que já vem com uma certa depressão pela patologia, e a família também vem deprimida, então nós demos um suporte muito grande, um olhar diferente, uma humanização mesmo nesse projeto. Então, o que chama a atenção do projeto é essa parte de humanização dele. Você terá a oportunidade de conhecer. E com isso, uma aceitação muito boa, tanto de cooperado como de médico, de clientes. Uhum. Que é o nosso foco principal, é o cliente. É isso aí, não, tá certo. E então, eu estou entendendo que para a expansão aí do hospital, né, para ter as próximas fases, não vai ter resistência, né? Que isso, eu tô dizendo isso, doutor, porque como a gente faz muito trabalho de
de viabilidade, né, para as Unimedes, aí já passou de 40 trabalhos desses, a gente sabe que o grande entrave, muitas vezes, não é nem a questão econômica, é a questão política, né? Ou seja, é a aprovação em assembleia, a aceitação do cooperado. Muitos têm essa dúvida se faz sentido verticalizar mesmo ou não, ter hospital. Muitos têm conflitos, né? Às vezes que tem um recurso que é prestador de serviço da Unimed. Isso aí é bem natural no sistema, né? Então eu gosto de perguntar, né, sobre isso, até para, como eu falei, que todos conheçam aí, os outros Unimed saibam das dificuldades que vocês tiveram ou não. O conflito existe, não tenha dúvida que existe, e nós estamos vivenciando esse conflito, e vivenciando desde o início do projeto na construção, não tenha dúvida. Né? Por quê? Porque a formação desse SADT, de um modo geral, quem desenvolveu isso foi médico. Médico que criou um serviço de imagem, médico que criou um laboratório, médico que criou essa parte de gráfica, né? E eles geralmente são sócios também da cooperativa. Uhum. Né? Mas é um conflito direcionado. Você tem a vantagem da grande maioria não participar disso. E a grande maioria quer realmente que a sua cooperativa cresça, tenha sobrevida, dê retorno para ele. Mas, por ser uma cooperativa, cada cabeça é um mundo. Né? E verdade. Nós, como cooperativa, qualquer bem imóvel que nós queiramos adquirir, qualquer coisa que façamos, temos que passar por a Assembleia, tem que ter a maioria. Então, é um processo realmente difícil de fazer. Mas não é desanimador, não. Eu acho que isso é que leva nós para frente. Tem que buscar seus sonhos, né, Eduardo? Sim, são os desafios que movem, né? Isso é importante. Muito bem, doutor. Obrigado pelas colocações aí. Acho que vai ser bastante importante isso aí. Doutor, um outro assunto que eu acho que é bem interessante aqui, a gente tem falado bastante, é sobre o sistema Unimed como um todo, né? E acho que o senhor tendo essa visão lá da Seguros, participando, né, de todos aí os órgãos de gestão, né, intrafederativa e tudo mais, eu gostaria muito de conhecer a visão do senhor sobre o sistema como um todo. A gente tem falado muito, até foi tema de uma participação que a gente teve num evento da Unimed, que é esse modelo de como combater concorrência, sendo que a Unimed ela é uma estrutura descentralizada, né, no sentido de que você tem as singulares, são várias singulares com todas as suas estruturas, e você tem as concorrências que são unificadas, são centralizadas. Então, em tese, no quesito aí despesas ou, enfim, essa eficiência, eles acabam sendo um pouco mais eficientes nesse modelo. Entretanto, você tem, de outro lado, a vantagem de você ter o cooperado como médico, enfim, você tem um modelo que, no meu ponto de vista, ele é mais saudável, tanto para a profissão médica, né, para o lado de lá do médico, e também, claro, até para o cliente, que acaba tendo um atendimento melhor e tudo mais. Mas isso é o que eu brinco, eu falo assim, independente do modelo, independente da forma, o bolso do cliente é o mesmo, né? Então ele vai ter que ter uma opção ali. E a gente fala muito dessa questão de se a Unimed deveria fazer processo de M&A, né? Ou seja, de juntar aí algumas Unimeds, aquele modelo de ela não ser mais uma operadora, ser uma prestadora de serviço de alguma maior e tal. A gente, inclusive, tem feito um grande volume de projetos nossos aí nas Unimedes no Brasil, é esse, né? Avaliar se uma determinada Unimed ela pode ser ou não o que vai gerar de vantagem e valor para ela sendo uma prestadora e não uma operadora. Mas eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso, né? Como que o senhor enxerga o sistema, principalmente agora com a concorrência, né? Que cada vez mais está se juntando, né? Tivemos agora até a Apivida com a Intermédica, que vai gerar uma força maior também. Como que o senhor enxerga isso, né? Queria a opinião do senhor, tanto do doutor Guerra e também da Unimed Santos, né? A gente falar do sistema Unimed sempre é muito gostoso e rico, né? Mas aí a gente vai ter que buscar lá nas origens, né? Lá no começo de tudo, né? A Unimed realmente... Que, aliás, nasceu aí em Santos, né, doutor? Foi aí que nasceu. Santos, e você falando da concorrência, e essa concorrência foi o que fez nascer a Unimed, né? Se a gente voltar um pouco no tempo, em 1967 a Unimed foi criada.
E existia lá no passado uma coisa que era os institutos, né? Institutos de aposentadoria que bancavam um pouco a parte de saúde. Isso foi criado por Getúlio Vargas lá em 1930 e a coisa andou desde então. E em 1966, se não me engano, foi criada a figura do NPS. E o NPS, ele começou a dar prestação de saúde para quem tinha carteira assinada. E aí começou a medicina de grupo, né? Médicos se constituíram para dar atendimento via INPS, que era um recebimento. Até então, a medicina vivia de doente particular e de indigente, né? Não tinha outra categoria. E esses institutos, né? Mas em 66 inaugurou-se o NPS, que fez uma agregação de todos esses institutos só para pessoas com carteira assinada. E com isso o doente do consultório do médico sumiu aqui em Santos. E foi daí que começou essa coisa de ser criada a Unimed. Um grupo de colegas aqui, em 1967, 23 colegas criaram essa coisa de união de médicos, né? União de médicos, para justamente atender esses beneficiários da categoria de pessoa jurídica que tinha carteira assinada. Mas quando nós entramos aqui em Santos, já tinham dois grupos muito fortes nessa área, que era o Hospital Ana Costa e o Luso Brasileiro, se não me engano, né? Que atendia essas empresas, os beneficiários das empresas. E a Unimed queria entrar nesse negócio aí. E não conseguia entrar, porque esses dois grupos dominavam tudo. E aí, a Unimed, na época, migrou para atender pessoa física. Então, esse grupo de colegas, cada um vai trazer 10 pessoas físicas para a Unimed. E isso foi um diferencial muito grande até hoje, porque a Unimed é a única operadora de plano de saúde que atende pessoa física, no seu foco, né? As outras atendem só pessoa jurídica. A Unimed não, a Unimed começou com pessoa física. E isso foi que trouxe uma grande luz para a Unimed lá atrás. Aliás, foi a salvação da Unimed no início das coisas, foi a pessoa física. A pessoa jurídica era muito difícil da Unimed conseguir contratar aqui por conta da concorrência. Porque a precificação nossa, desde o início, sempre foi maior do que a dos outros. Tivemos a oportunidade de ter a primeira empresa jurídica multinacional aqui, porque o foco era Cubatão, né? Sim. Cubatão era a indústria que estava aqui na região, era toda de Cubatão. Tinha que entrar em Cubatão. E a Unimed conseguiu entrar nessa pessoa jurídica, uma primeira multinacional, que foi a União Carbine. Né? A União Carbine era uma empresa multinacional de Cubatão, que era do Hospital Ana Costa, e numa das reuniões, as histórias da vida, né? Numa das reuniões com a União Carbine, a Unimed foi com a sua proposta, a Ana Costa com a sua proposta, e tinha um dirigente americano na época, nessa reunião, e um dos diretores do Ana Costa começou a bater boca com um desses caras de fora, né? E a partir daí eles desfizeram o negócio para a Ana Costa contratar a Unimed. Olha só. Foi a grande empresa, a primeira empresa da Unimed maior aqui em Santos, foi a União Carbide, e a coisa então aí começou a desandar. Também na época, só a história, você gosta de história, né? Claro. Tinha uma revista médica, na época, Médico Moderno, e essa revista fez uma entrevista com o Castilho, eles estão falando dos anos 70, mais ou menos. E a partir dessa entrevista apareceu o sistema médico do Brasil inteiro. E aí começou a pipocar cooperativas médicas no país. Porque antes o Castilho fazia uma propaganda aqui em São Paulo. Então, as duas primeiras Unimedes aqui em São Paulo foi Santos, depois Campinas e Piracicaba. Aliás, Campinas e Piracicaba brigaram muito para ser a 002, né? Eles entraram no mesmo mês, né? No sistema. Mas a partir dessa entrevista criou-se essa coisa chamada Sistema Unimed, que eram cooperativas que tinham nome próprio, não tinha Unimed. No Paraná tinha Parmed, Santa Catarina Samed, foram criadas várias cooperativas, né? Com o mesmo objetivo, mas
cada uma singular, com nome diferente. E nos anos 70 ainda, no começo dos anos 70, acho que 74, teve a primeira convenção Unimed, e daí começou essa coisa de unir todo mundo só. Né? E aí apareceu Unimed como instituição e todas adotaram esse número. E essa coisa vem desde então. Hoje a Unimed tem mais ou menos 84% do território nacional tem representação Unimed. Então, é muito difícil de você ter esse número. Medicina do grupo, como você está falando, está indo atrás disso. Né? Estão se unindo, tentando fazer isso. Mas nós já temos, então nós temos que aprimorar isso que a gente tem. Esse grupo que entrou agora essa nova leva de dirigência da Unimed, que a gente rotula de grupo 2021, esse grupo tem esse objetivo maior, de realmente fazer uma nova linkagem nesse sistema Unimed. O sistema Unimed tem uma coisa muito interessante, que é o manual de intercâmbio nacional. Ou seja, todas as Unimedes se conversam e se ajudam através desse intercâmbio nacional. Mas, como você falou, sempre vai cada um olhando para si. Né? E esse grupo que está assumindo agora a direção nacional da Unimed, e esse grupo é representado pela Brasil, pela CNU, pela Seguros, pelas participações, esse grupo tem essa visão que você citou, de tentar juntar mais ainda, apesar de querer preservar essa singularidade. Eu acho que a singularidade é muito importante ser preservada, porque cada região, Eduardo, tem característica própria. Claro. Não dúvida que cada região tem característica própria. E por isso que essa singularidade de cada região deve ser mantida, na minha visão. Você pode juntar compras de alguma coisa, pode juntar em alguns setores, mas não perder essa singularidade. Diferente, Eduardo, de você ter uma medicina de grupo aqui em Santos, vai lá, vem a intermédica aqui, e vem alguém e determina determinadas coisas para ser feita aqui em Santos. Se não observar a singularidade da cidade, do perfil, a coisa anda durante um tempo e depois desanda. Eu não tenho dúvida disso. Então, na minha visão, essa singularidade deve ser mantida. Certo. Eu tenho uma visão muito parecida também, doutor. E até por conversar com os outros diretores, assim, os outros dirigentes, a gente percebe isso também, que até por isso que eu sou muito fã desse modelo da operadora virar prestadora, né? Porque você tira alguns ônus ali, né? A operadora, ela libera recursos vinculados à ANS, por não ser mais operadora e tal, mas ela mantém a singularidade, porque ela mantém os cooperados, ela mantém ali um corpo diretivo que vai direcionar aquilo ali e tal, e só que se ganha competitividade, né? Se reduz uma parte pesada ali de atendimento, e no fim do dia o que importa, né? Até no próprio, como uma cooperativa mesmo, o que importa é o que o senhor falou desde o início, né? É gerar trabalho médico e atender o paciente. Isso aí independe de se você ser operador ou prestadora de serviço, você vai estar fazendo esse fim nobre que é do sistema Unimed, né? Então, bacana, ótimo entender e ver essa visão do senhor aí. Nós temos um exemplo próprio aqui na cidade, na região. Né? Nós temos aqui a Unimed de Santos e a Unimed do Guarujá. A Unimed de Santos atende todo o litoral sul, Santos, São Vicente, Itanhaém, Praia Grande, Piruíbe, Tariri. E a Unimed do Guarujá, o litoral norte, Guarujá, Bertioga, Guarujá e Bertioga. E a Unimed do Guarujá teve, por ser ter um número pouco de vidas, gera um grau de dificuldade de gestão, não tenha dúvida disso. Né? Essa pequena tem uma dificuldade de gestão por conta da parte financeira. E a Unimed do Guarujá deixou de ser uma operadora, isso já há alguns anos, e hoje ela é prestadora da Unimed Santos. Perfeito. Então, nós fizemos uma parceria muito boa com o Guarujá, então a Unimed do Guarujá continua como singular, com seu corpo diretivo, com seus médicos. Nós, médicos da Unimed de Santos, não podemos atender na área de ação deles. Qualquer atendimento médico que tenha nessa área de ação de Guarujá e Bertioga,
é feito pelos médicos do Guarujá. Nós tomamos só parte dessa parte de pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica é contratada por nós. Hospitais, SADT, mas a parte médica não. A parte de honorário médico é todo dos médicos lá na costa. E tem sido uma parceria muito interessante e muito fortificante para a gente. Né? Sim. Com isso, o Guarujá continua a viver, ter sua vida própria lá, e nós aqui em Santos também. Viramos um parceiro muito importante. E é um exemplo disso que você falou. E a tendência, eu acredito que seja essa. Né? Sim. Seja essa aí. Tá? Eu tenho puxado essa bandeira aí, principalmente no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo é o que mais tem operadoras e muitas são de pequeno porte. Esse modelo pode ganhar uma eficiência grande aí. Que legal. Doutor, eu queria também fazer uma menção aqui que a gente está passando, claro, né, por uma crise sanitária aí, tem tudo a ver com a área de saúde, extremamente importante, mas eu tenho evitado, né, um pouquinho falar de crise, né? A gente fala assim, vamos tentar ser um pouquinho mais otimista, já a gente liga a TV, liga o rádio, a gente está falando de crise, problema, vamos tentar falar de coisas boas. E a crise a gente sabe também, historicamente, que ela tem um ponto positivo que a gente pode tirar de toda e qualquer crise, que são as oportunidades geradas, né? A gente tem visto aí telemedicina, enfim, tem um monte de oportunidades que elas nasceram aí na crise. Eu queria também pedir para o senhor contar um pouquinho, ou até da própria Unimed Santos, o que vocês fizeram aí de aproveitar, né, da crise para trazer de oportunidades, o que o senhor enxerga também na área de saúde, né, de oportunidades aí que podem surgir dessa crise que passamos. Como você mencionou, realmente toda crise traz oportunidades e coisas diferentes. Eu não tenho dúvida que nós todos, principalmente na área de saúde, vamos viver um outro momento após pandemia. Essa pandemia realmente foi um desastre que aconteceu no país, está acontecendo, um desastre total. Nesses meus 73 anos de vida, a primeira vez que eu vivo isso. Então, mas trouxe ensinamento. Né? Como operadora, se você pensar como operadora, os ensinamentos que trouxe para nós, operadora, nós não precisamos de ter tanta estrutura física, porque você tem uma coisa chamada home office, que funciona muito bem, obrigado. Você tem, como você citou, a telemedicina. A telemedicina é uma coisa muito importante. Nós aqui em Santos fizemos uma parceria com a Associação Paulista de Medicina e com a Home Doctor, e com isso a gente criou toda a estrutura para o colega cooperado de Santos fazer a telemedicina. Porque a telemedicina não é só o zap, é toda uma consulta, é toda uma estrutura para isso. Uhum. Então, o colega ele tem que estar preparado para fazer isso, ele tem que ter a sua assinatura digital, a consulta é uma consulta real. Ele só não vai ter a oportunidade de fazer uma coisa muito importante, né, nas consultas, que é o contato físico. A medicina hoje depende muito de contato físico. Mas resolve muitos problemas a telemedicina, muito problema. Uma renovação de receita, um atendimento que não precisa desse tipo de procedimento de avaliação física do paciente. Ou seja, você consegue resolver com telemedicina mais de 60% das suas necessidades médicas. Né? E essa pandemia trouxe isso de ensinamento para a gente. Então, isso não vai ser perda, isso vai ser um ganho para o futuro. A teleconsulta continuará daí por diante. Principalmente se você tiver a noção de pronto atendimento, os níveis de atendimento que a gente tem em PA, nossos, e o paciente tem que se deslocar da sua casa para o PA, do trabalho por um atendimento, para ir atrás de uma consulta, uma receita. 80% do nosso atendimento em pronto atendimento pode ser por telemedicina. Isso gera uma qualidade para o cliente e gera uma economia, porque você não precisa dessa estrutura física para atender esse paciente. Você, com um colega, 2 colegas, você consegue atender uma gama muito grande de pacientes e resolver o problema dele. Isso é o mais importante. Quer dizer, não vai deixar brecha, não. Lógico que vai ter a necessidade do presencial e muitas vezes,
Mas até nisso é importante, porque ele direciona esse paciente a quem de direito. Não precisa mais você ir num colega, olha, o seu caso não é comigo, você procura fulano de tal. Não, ele vai ter esse divisor de água, ele já vai procurar o fulano de tal real para ele. O tipo de atendimento que ele precisa. E eu não tenho dúvida que gerará mais qualidade para os nossos clientes isso aí. E aí já é uma realidade hoje. Em Santos já estamos vivenciando isso. O cliente elogia a telemedicina. E o senhor acha que pode acontecer dela de retroagir, ou seja, de não ter depois aprovação nos órgãos aí de medicina, coisa nesse sentido? Não. Como está tudo regulado hoje, aliás, o Conselho Federal de Medicina, o CRM, teve uma participação muito forte nisso. Sim. Porque tem esses pré-requisitos para ele fazer. Esses pré-requisitos foram criados pelo Conselho Federal de Medicina. Ele tem que ter o curso para fazer, ele tem que ter a sua assinatura digital, ele tem que estar registrado nos órgãos competentes para fazer isso. Eu acredito que isso não vai embora. Entendi. A pandemia ser um processo pontual para durante a pandemia, está legislando para isso, a formalização para isso, mas eu acredito que depois dessa pandemia, e se Deus quiser, ela vai embora rápido, a telemedicina continua. Eu não tenho dúvida disso. Uhum. E a gente tem visto também muito as chamadas aí health techs, né? Os aplicativos, de atendimento, enfim, isso tudo tem crescido muito. A gente até ouviu um especialista, não lembro exatamente qual era o nome dele, que ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim, olha, se você pegar a história da humanidade, né, as grandes evoluções que a humanidade teve, né, em sistemas computacionais, etc., nasceram de crises, principalmente quando a gente avalia as guerras, né? Quase tudo que a gente tem de tecnologia hoje, eles nasceram nas guerras, né? Internet, essas coisas todas, que são crises também. E ele estava entendendo, ele até mostrou lá que essa crise sanitária, né, do Covid que a gente teve agora, ela se compara a esse período de guerra, assim, o que teve de avanço, né, tecnológico em um ano, né, completando aí 2 anos, talvez, até o final do ano aí, de crise, a gente isso vai perdurar e vai ter tecnologias que estão sendo criadas para um avanço muito grande para os próximos anos, né? Eu acho que a medicina está nesse caminho e vai usufruir disso, né? Me parece. Nós temos um exemplo aqui em Santos, Eduardo. Nós criamos aqui em Santos uma coisa que a gente chamou de Multitea. Multitea é um setor da Unimed de Santos dirigido ao paciente autista. Uhum. É uma realidade que nós temos hoje e cresce a cada dia. E nós criamos, aliás, fomos pioneiros nisso no sistema Unimed, de criar um atendimento próprio para o autismo, né? E esse setor nosso, agora na pandemia, e a criança foi muito afetada por conta não dela em si, mas dos pais, dos acompanhantes, e nós tivemos que fechar esse setor, mas criamos a teleatendimento nesse setor de Multitea, muito interessante. Então, você tem a apresentação para essas crianças dirigido através de um aplicativo, como você citou. Essas crianças têm um suporte tanto da psicóloga, tanto da terapia ocupacional via aplicativo, online, direto, falando direto, tanto com a criança como com o acompanhante dessa criança, quer dizer, tudo online. Então, isso para nós foi um diferencial muito grande e recebemos muito elogio desse povo. Uhum. Nós temos desenvolvido em Santos em torno de quase 300 crianças com esse tipo de atendimento. Legal. Atendimento que só cresce. E foi um suporte muito bom para a família. Sim. Esse teleatendimento. E eu não tenho dúvida que essa coisa agora continua também. Continua dessa forma, né? Mesmo acabando. É duro você ter juízo de valor, você tem um filho com esse problema qualquer, e a orientação da metodologia é deixar essa criança quase que 8 horas no setor. Imaginou uma mãe, um pai, uma tia que acompanha essa criança durante esse período todo o dia, 3, 5 vezes por semana? Isso não é fácil. A vida não pode ser dirigida só para aquela criança. Às vezes tem um irmão, tem 2 irmãos,
tem os problemas próprios de cada um que nós temos, né? Uhum. E realmente, com esse tipo de abordagem, facilitou muito essa coisa. Sim, que legal. Muito legal. O que nós tivemos aqui em Santos foi esse atendimento do autista através dos aplicativos. Muito bom. Doutor, eu fico salivando nas entrevistas aqui para absorver mais conteúdo e a gente bater mais papo aqui, mas eu tenho sempre mantido a entrevista por volta aí de 40 minutos, 30, 40 minutos, para não ficar muito extensa para quem está assistindo. Mas assim, já tivemos muita informação legal, anotei muita coisa interessante aqui, acho que vai ser uma contribuição, sem dúvida nenhuma, importante para o sistema, doutor. Eu queria novamente agradecer demais a participação, é uma satisfação muito grande estar com o senhor de novo aqui e pedir uma mensagem final, principalmente de otimismo aí, né, nesse momento importante para os amigos dirigentes aí do Sistema Unimed que vão estar nos assistindo. Doutor, obrigado pela participação. Realmente foi um prazer muito grande, Eduardo, conversar com você, uma conversa boa, voltamos lá atrás no passado muitas vezes, né, mas é bom recordar, né? Uhum. Vive também um pouco do passado, né? O passado nosso é um passado muito rico, muito importante, mas como mensagem atual, eu não tenho dúvida, para o Sistema Unimed, estamos jogando todas as nossas fichas desses novos gestores maiores do Sistema Unimed. Né? Esse grupo que a gente rotulou de 2021, eu acredito que vai dar um grande passo para o Sistema Unimed. E não vai ser essa pandemia que vai nos dirimir, pelo contrário, a pandemia vai trazer ensinamento, como você mostrou, e que vai ser aproveitado, não tenha dúvida disso. Então, a mensagem é muito de otimismo com esses novos dirigentes que estão assumindo a cabeça principal do Sistema Unimed. E esse sistema, não tenha dúvida, continuará pujante e atendendo bem o nosso cliente, com qualidade, com diferenciação muito grande. E muito obrigado pela entrevista também. A gente agradece, doutor.